transições. Sim, sermão tem transições. A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei como você está me assistindo. Trabalhando? Fazendo alguma coisa? Não sei. Mas, breve, nossas aulas exigirão de você uma concentração maior. Estar sentado, anotando, com sua Bíblia aberta, observando e praticando. No momento, ainda estamos em questões iniciais, mas breve você terá uma necessidade maior, talvez de ter um cantinho mais reservado, mais em silêncio, menos correria, menos pressa, tá bom? Eu entendo a necessidade de cada um, a diversidade de cada um, pois cada um tem uma limitação, uma oportunidade, mas se empenhe para fazer e aproveitar ao máximo, tá bom? Para que você aproveite bem o investimento que você está fazendo ou o investimento que alguém fez pela sua vida. Hoje, agora, neste momento, eu quero falar sobre transições. Sim, sermão tem transições. São partes, é uma parte simples, é como se fosse a cola que liga tudo, que emenda tudo, que faz tudo ter uma unidade e uma coesão, mas muitos não entendem isso. E você que me ouve, que é um pregador, que é uma pregadora, que é alguém que ministra a palavra de Deus a outras pessoas, você precisa entender que as transições não são importantes para você, elas são importantes para quem está te ouvindo. Porque você preparou o sermão? Eu acredito que sim, espero que seja sempre assim. Você preparou o sermão, você sabe do que está falando. Você sabe o porquê está falando aquilo, porquê está dizendo aquilo, mas o seu ouvinte, aquela pessoa que está ali se esforçando às vezes para te ouvir, não sabe de onde que você veio, onde você está, para onde você está indo. Então é importante, transições. As transições é que vão fazer essa ponte de mudanças no sermão. Sabe quando aquelas pessoas dizem assim, eu estou apenas na introdução. Não precisava falar, introdução é introdução, e todo mundo sabe que é introdução. Ok? Já estou finalizando. Se você está caminhando para o final, todo mundo sabe, não precisa de você dizer que está finalizando. Existem transições que você faz, movimentações no sermão, que todo mundo sabe que você está caminhando, ok? Isso é natural. Para que você entenda as transições e a importância delas, eu sempre uso a ilustração do trânsito. Você já acompanhou alguém? Ou estava em um veículo que estava acompanhando alguém, seguindo alguém? Como que normalmente nós acompanhamos alguém no trânsito? A pessoa que está na frente nos guiando, nos dando orientação da estrada, vamos dizer assim, aquela pessoa que nós estamos seguindo ela dá seta. Então, quando ela dá seta para a direita, nós já nos preparamos também para virar à direita. Nós sabemos que precisamos reduzir a velocidade, que precisamos dar seta, que precisamos mudar de faixa, que precisamos olhar no retrovisor, porque a pessoa nos avisou, nos preparou de antemão que algo iria acontecer. Uma mudança na direção iria acontecer. Contrário a isso, quando alguém que te guia é alguém que não sabe dirigir direito, do nada a pessoa vira. E quando ela vira do nada, você, para evitar acidente, você não sente segurança de virar e você passa direto ou vira na direção errada. O que acontece? Você perdeu quem estava te guiando. Isso acontece no trânsito, no dia a dia. Agora, na pregação isso acontece também. Alguém está te acompanhando e você está pregando e a pessoa está até entendendo, só que de repente você mudou para exemplificar, para explicar, ou para um outro texto, ou para um outro tópico, e a pessoa está assim, peraí, ele está falando de perdão, o que ele está falando agora do pecado? Não entendi, quem perdoa tem que pecar? E você bagunçou a ideia.
de quem estava te ouvindo, porque você não fez com que ela caminhasse junto com você. Você não deu as mãos para a pessoa e disse, olha, agora nós estamos caminhando nessa direção. Você não disse para ela, olha, agora nós vamos ler esse outro texto para entendermos melhor sobre este assunto. Porque se você não diz, a pessoa não vai adivinhar, ok? Então, o que são essas transições? São movimentações no sermão, na sua fala, nos seus gestos, na sua postura, na sua voz. Tudo isso ajuda nas transições. Então, existem as transições, primeiramente, para você ler o texto. Por incrível que pareça, existe. Digamos que eu estou aqui conversando com vocês, nesse tom, nessa velocidade. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Você sabia que eu ia ler o texto? Se você tivesse aí com a sua Bíblia aberta em Lucas 20, capítulo 9, você teria me acompanhado no texto? Não, porque eu não fiz transição. Por isso que quando nós vamos ler um texto, nós dizemos primeira referência, por exemplo, abram vossas Bíblias em Lucas, capítulo 20, verso de número 9. Aí normalmente você diz algo assim, amém? Vou estar lendo, ou verso de número 9, diz assim, ou assim está escrito a palavra de Deus. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Então observe que eu te citei algumas formas de você fazer uma transição para entrar no texto. Quando você diz, assim está escrito, opa, todo mundo sabe que aquele texto que você acabou de anunciar, você vai estar lendo agora. Mas não é porque você fez a transição que você vai ler do mesmo jeito, tipo, assim está escrito, a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Não. Você não pode tratar o texto dessa maneira. Falar, ler da mesma maneira que você está falando. Você precisa ler o texto com mais credibilidade. Afinal, ele é a base do seu sermão, ele é a base do seu conhecimento, ele é a base da autoridade que você vai transmitir. Então você precisa dizer, ler com calma, e até a forma de você ler, sua pausa, sua ênfase, vai fazer com que todos entendam que você está lendo o texto, e que não é a sua fala. Bom? Normalmente, quando termina de ler o texto, a transição ela é mais simples. A maioria apenas diz amém. Ou vamos orar. Ou fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia. Não, fecha a Bíblia não é isso não. Ou a pessoa simplesmente, por exemplo, digamos que eu só fosse ver o 9 do jeito que eu li. Eu vou fazer a transição para vocês verem. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Irmãos, percebeu que aqui a transição não foi falada, mas houve uma pausa e uma movimentação do meu corpo que todo mundo sabe que eu parei de ler o texto. Por mais que eu não dissesse, por mais que eu não falasse, mas houve um conjunto inteiro dizendo que eu acabei de ler o texto. E que, portanto, eu vou entrar na introdução. Agora, se eu dissesse, vamos orar, aí eu estou dizendo, terminei de ler o texto, não estou entrando na introdução, porque eu vou fazer uma oração antes. Mas eu só falei, vamos orar, e é suficiente. Vamos orar? Feche seus olhos, e eu já iniciaria a oração. Seria uma transição para a oração, dizer, vamos orar. Terminou a oração, não precisa dizer que você vai entrar na introdução. Porque tudo que você fala no início, após a leitura do texto, é introdução. E se já é introdução, você não precisa dizer que é introdução. Você não precisa dizer a título de introdução. Ou, para começar, você não precisa falar isso. Porque tudo que você diz no início já é introdução. Tudo que está no início já é início. Ok? Você está introduzindo o sermão porque está começando o sermão. Terminou de orar? Amém. As pessoas já vão saber que você terminou a oração. Se você tivesse mandado elas ficarem de pé, você iria falar, pode se assentar, fiquem à vontade. E você já começaria a dizer a sua introdução, ok? No tempo em que este texto foi escrito, aí seria uma introdução histórica, contextual,
ou poderia ser uma ilustração. Nós vamos ver muito sobre isso ainda, tudo que você pode fazer na introdução, todas as partes possíveis, ilustração, histórias, fatos, acontecimentos, vida real, vida cotidiana. Não se preocupe, que vai chegar o momento exato. Terminou a introdução? Normalmente, se você fez o sermão de uma das maneiras que eu vou estar te ensinando, que é aquele sermão dividido, vai ter a palavra-chave, por exemplo. O que seria isso? Verdades sobre o Evangelho de Deus. Então, primeira verdade, segunda verdade, terceira verdade. Se for nesse tipo, a sua transição vai anunciar esta palavra-chave e como se estivesse anunciando o seu tema. Por exemplo, você terminou de falar o que você ia falar na introdução, e nessa noite, irmãos, nós vamos estar vendo verdade sobre o reino de Deus, ou seja, a palavra-chave verdades sobre o reino de Deus. A pessoa já sabe o assunto e já sabe que você vai começar agora, porque você diz. E por isso vamos estar vendo verdades, ou 3 verdades, ou 4 verdades sobre o reino de Deus. E você diz, e a primeira verdade é. Então a igreja sabe que você já leu o texto, que você já orou, que você já fez sua introdução e que você agora está começando a sua pregação e que você está na primeira divisão, ok? Você saberia que estaria lá, mas a igreja precisava saber. Então quando você diz, eu vou falar 3 verdades, e quando você diz, a primeira verdade é, você está avisando, você está preparando a mente da igreja para receber aquela primeira verdade. As pessoas não estão perdidas mais. Ok? Terminou algum tópico e você vai passar para um outro tópico, para uma outra divisão. É hora de você fazer a transição novamente. É hora de você dizer, por exemplo, uma hipótese. Vimos que a primeira verdade sobre o reino de Deus, ou a primeira verdade que vimos sobre o evangelho é, e agora vejamos a segunda verdade, ou a segunda verdade que eu encontro à luz deste texto sobre o evangelho é, perceba que a igreja sabe que você acabou de pregar a primeira verdade, que você terminou aquela parte e que agora você vai estar entrando na segunda parte, ok? Então, a igreja não ficará perdida neste momento, tá bom? Digamos que você terminou o corpo do seu sermão e vai partir para a conclusão. Olha só por que você não precisa dizer, vou concluir. Olha, se você diz, vimos nessa noite 3 verdades sobre o reino de Deus. E olha só, neste momento, a igreja já vai entender. Vimos, olha só, vimos, não estamos mais vendo, vimos. Já é o mesmo que você dizer que estamos indo para o final. Eu estou terminando, ok? Então, perceba que a transição, às vezes, são coisas simples. Mas dentro do sermão, ela também acontece muito. Vamos ver, por exemplo, eu até mencionei na aula passada sobre Davi. Digamos que você está falando assim, vejamos como o pecado tem início na vida do homem. Ele não surge de uma vez, muitas vezes ele começa de forma sorrateira. Para isso, vamos observar o que acontece com o caso de Davi. E aí você vai lá, vai contar como que Davi deu início ao seu pecado, olhando, desejando algo que não lhe pertencia. Veja que você está falando sobre a origem, como que surge, e a igreja está te entendendo. Mas você já não quer mais falar como o pecado surge, agora você quer falar das consequências do pecado. Então não basta você mudar. Você diz, irmãos, nós vimos neste caso como que o pecado surge, como que ele nasce, como que ele tem origem. Mas agora vamos ver quais as consequências deste pecado, porque uma vez que ele teve origem e ele foi consumado, agora aquela pessoa que cometeu os pecados, ela tem consequências do pecado na vida dela, até mesmo quando elas já foram perdoadas.
E para ver essas consequências, podemos observar exatamente o que acontece com Davi. Após ter pecado, vejamos o que aconteceu com Davi e quais as consequências que ele enfrentou. Perceba que na hora que você começar a contar as consequências do pecado, a igreja não vai ficar pensando que você está falando de como o pecado acontece. Porque você já não está falando mais de como ele acontece. Você está falando das consequências do pecado, ok? Porque você mudou o assunto. A igreja sabe que você mudou o assunto, tá bom? E isso já vai estar e muito ajudando sua pregação. Sem contar que isso aumenta a clareza da sua pregação. Isso faz com que as pessoas não se percam e por não se perder, elas não perdem a vontade, o interesse. Porque imagine, você está no início de um sermão. O sermão está demorando e você não sabe de onde veio e nem para onde está indo, você perde o interesse, você perde a vontade. Porque se você está perdido, você entende que vai ter que continuar perdendo seu tempo. Então isso gera interesse, gera clareza, gera entendimento e a fé vem pelo ouvir, pelo entender. Isso a pessoa vai sendo transformada. Ela vai guardar melhor o seu sermão, a sua mensagem, vai entender melhor o que você está dizendo. Para você, isso vai te ajudar a não ficar tendo muitos brancos na cabeça, a tendo que ficar falando palavras cacoetes, amém, aleluia, glória a Deus, só porque você está mudando de sermão e não sabe o que dizer, porque você pode sim estar ali fazendo essas transições, essas movimentações, porque isso vai ser bênção na vida das pessoas. Essas são as transições, teriam ainda mais questões que eu poderia falar sobre elas, mas ao longo das aulas, em alguns momentos, quando estiver fazendo sermão, fazendo simulação de sermão, vocês também vão estar vendo mais uma vez essas transições. Espero que a partir de hoje você use transições, que você mostre para a igreja a direção que você está indo e que a partir de aqui a sua vida, o seu ministério, a sua pregação seja ainda nesse novo nível, em que todos saibam para onde você está indo, por quê, para quê. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, por mais esta aula, e que, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está buscando viver, praticar, entender e aplicar tudo o que estará aprendendo aqui. E que as nossas vidas, ó Deus, sejam grandemente abençoadas e que a nossa alimentação na palavra aumente e que vidas sejam transformadas por meio de nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus.